Shalom, queridos. Hoje estamos aqui com Isaías capítulo 34. Indignado contra as nações. Contra as nações, o Senhor está falando tremendamente. Em Isaías 34, o Senhor revela a sua indignação contra as nações e mostra ao profeta qual será sua atitude com elas. A desobediência das nações faz com que elas experimentem uma série de crises e dificuldades. Deus tem prazer em ser bom, contudo, a base do seu trono é justiça. Nós sabemos que Israel errou muito, mas é o escolhido de Deus para ser luz para as nações. Jesus nasceu lá. As nações deveriam copiar, não é verdade? Nós devíamos ter governos que estivessem copiando o governo de Israel, porque Israel é exemplo, por mais errado que tenha sido, mas o Senhor deu leis para Israel, o Senhor deu seus princípios, seus estatutos, Israel sabe de tudo, mesmo que eles errem, mas se nós sabemos que Deus deu para Israel, que é certo o que ele deu, mesmo que Israel não faça correto. Nossa obrigação é ver o que Deus falou para Israel e fazer, porque mesmo que ele não faça correto, quem fizer está abençoado. Mesmo que Israel erre, mas se nós seguirmos o que Deus ensinou a Israel, nós seremos abençoados. Então, as nações, em vez de copiar Israel, fazem como bem entende. Hoje, nós trazemos isso para a igreja, para nós aqui hoje. Então, como é que está nós, como igreja do Senhor? Israel era todo o povo, até o governo, ele dá a faculdade dos meninos, se o casal tiver vários filhos, ele já tem ajuda do governo para os meninos casarem cedo, vai para a faculdade, tudo, não tem nada para impedir um casamento cedo. Por quê? Porque Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele criou o homem e sabe como ele criou. Ele criou para ser tudo muito lindo. A menina menstruou, o menino ejaculou, e o que tem que acontecer? Aí os pais já tinham promovido, feito tudo o que é necessário para um casamento de uma menina de 12 a 15 anos. Preparado, ter aquele dote, aquele terreno, aquela fazenda. O filho, aquele pai que tem um filho, que tem filhos, e entre os filhos tem filhos e filhas, as filhas preparavam para o casamento, dando para elas a parte delas também, para não ir para o casamento sem nada, tinha sempre seu terreno, sua fazenda, e os filhos, eles já tinham uma empresa para trabalhar e sustentar sua família, com 18 anos estavam preparados. Aí as outras nações acharam de ser bonitinhas, mais lindinhas, mais inteligentes sem Deus. Como é que pode? É dentro do que Deus ensinou e acabou. Os estatutos dele são certos, os princípios, as leis, tudo dele é certo, tudo é perfeito, que ele é a justiça. Aí as outras nações, em vez de copiar, não vão olhar para os erros de Israel. Israel, quando não obedece, só faz sofrer. Todas as vezes que Israel perdeu guerra, porque Deus permitiu o inimigo detonar por causa da desobediência a esses princípios, estatutos, essas leis. Aí o que acontece? As outras nações nem sequer tomam conhecimento das leis de Israel. Aí libera os adolescentes para viver como eles bem quiserem, só não façam engravidar. E a lei de Deus não é essa. A lei de Deus é que os pais preparem a sua filha para o casamento de 12 a 15 anos. E a lei de Deus é que os pais preparem os seus filhos para o casamento de 15 a 18 anos. E aí, casamento. Ou você acha que é fácil? O potencial de hormônio que tem um adolescente, que tem os adolescentes, que tem os seres humanos, mas o pior de tudo é a adolescência, quando desponta tudo de vez, dá para administrar? É fácil. Além de tudo isso, de ser preparado fisicamente, os israelitas tinham culto em casa o tempo todo, inculcava a cabeça dos seus filhos com a palavra de Deus, porque o principal de tudo é eles saberem como andar na vida de obediência aos mandamentos. E eles tinham isso, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 4, capítulo 6, de 4 a 9, tudo ali inculcado. Uma menininha israelita chegava aos 12 anos, sabendo tudo que deveria fazer de obediência à palavra de Deus. O menino israelita chegava aos 12 anos, sabendo tudo o que deveria fazer com a obediência à palavra de Deus. Inclusive, como criar seus filhos, assim como eles foram criados, a mulher dando mama, a israelita dando mama, e cantando o Pentateuco, que são os primeiros livros da Bíblia, que é a base de tudo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio,
era cantado enquanto a criança mamava. Então, a nação abençoada dessa, que, que tem tudo para fugir do pecado, as outras nações acharam de, em vez de amar Israel e querer ser igual, para ter a mesma bênção de Israel, acharam de fazer do seu jeito. Não, com a gente aqui, não tem nada disso. Adolescente, chega aos 12 anos, a menina vai viver a vidinha dela. É um potencial, tem que ser bem administrado. Então, desde pequeno, o ensinamento dos mandamentos. E o preparo físico, o preparo material para que haja um casamento cedo, para que não fiquem se prostituindo. Uma nação dessa que obedece a Deus só é bênção. Mas, infelizmente, nem mesmo os israelitas chegaram a esse ponto de obedecer como deveriam. E cada vez que não obedece, como é escolhido de Deus, Deus não deixa de ficar com eles, Deus escolheu, ele garante, então eles apanham até dizer basta. Mas Deus não abandona, porque é o povo dele. Mas as nações, gentios, estão brincando, estão pensando porque Deus pune Israel quando erra, achou que esses erros de Israel vai levar Deus a desistir de Israel? Nunca. Nem eu, nem você, que também, mesmo sendo gentil, mesmo não sendo israelita, que foi escolhido pelo Senhor, que ficar nos altos e baixos, vai apanhar até valer, para valer, mas não vai deixar de ser o escolhido. Ele escolheu, é escolhido e acabou. Então, o que deveria acontecer? É a gente ter um governo do mesmo jeito, não era? Que protegesse os adolescentes, desse estudo de faculdade para quando casarem poder ter seus filhos, ter uma nação poderosa, numerosa, mas de pessoal em obediência ao Senhor. E um dos recursos são esses. Aí, como não temos esse recurso, né, não temos o apoio das autoridades para que seja assim, os adolescentes casarem cedo para não viver no pecado, aí nós fazemos o outro recurso. Não vamos desobedecer às autoridades, além do nosso país e dos demais países que não são israelitas. É assim, tudo livre? Então, o Filho de Deus, aquele que é um servo do Senhor, que pertence à igreja do Senhor Jesus Cristo, cria os seus filhos do jeito de Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9, invocando a palavra, e quando chega na fase da adolescência, está junto com a sua filha, dizendo para ela a verdade: filha, é assim, chega essa fase, é assim, a gente fica desse jeito, essa coisa assim terrível no nosso corpo, mas é linda, de Deus, é para quando casar. Então você vai fazer o seguinte, minha filha, quando estiver assim, você lembra que vai chegar a menstruação, vai aliviar tudo, quando a menstruação vem, aí essa inquietação toda, que são os hormônios, né, a 1000 por hora, acalma quando vem a menstruação. Olha, minha filha, a gente vai ficar em oração com essas dificuldades para você esperar até o casamento, porque Deus abençoa o sexo dentro do casamento. Fora do casamento, Ele não abençoa, e nós não queremos nada que Deus não abençoe. Então, a mamãe vai ajudar você. Vivendo essa inquietação, venha orar com a mamãe. A mamãe ora com você, e o nosso Deus vai lhe ajudar a atravessar tudo isso. E naquele grande dia que Ele entregar o seu varão, aquele homem santo de Deus, para você casar, tudo isso vai passar. Você vai poder ficar satisfeita dessa obra maravilhosa que Deus deixou dentro do casamento. O pai é a mesma coisa, pega o seu filho, não está na nação israelita, o governo não apoia casamento, quer que os adolescentes fiquem à vontade, só não façam engravidar, mas você que é um filho de Deus, não vai ter essa cultura maligna, você vai pegar o seu filho, orientar, dizer a ele: meu filho, você já começou a ejacular, não tem nenhum pecado quando você amanhecer o dia e tiver com essa coisinha, essa aguinha na cueca. Não tem problema, você vai tomar seu banho e acabou. Agora, o que você não pode é provocar que essa aguinha saia. É de Deus para o seu casamento. Não vai ficar louco, não vai ter nenhum problema. Se você não ficar olhando o que não deve, pegando coisas, figurinhas ou no celular, essas coisas que estimulam o sexo, você vai conseguir, no nome de Jesus Cristo, vencer tudo isso. O papai está ao seu lado, orando por você. E você vai conseguir casar, virgem, como Deus requer, para você e sua esposa iniciar o sexo de uma maneira maravilhosa, com a presença dos anjos do Senhor e com a bênção de Deus. Então, tem que ter uma igreja que entenda que Israel é modelo, que mesmo que Israel não obedeça, mas nós precisamos pegar os estatutos, as leis, tudo de Israel. Só não tem mais para a gente a lei de matar cordeiro, porque Jesus já veio.
Então não precisa mais a gente matar bichinho nenhum para perdão de pecados, porque os nossos pecados já foram perdoados por Jesus. Mas as leis morais, em relação à moral, à educação e tudo isso, quer dizer que ficou perdido, só servia para Israel? Será que Deus ia fazer essas leis só para eles? Claro que não. As outras nações que não quiseram, Israel, que é o privilegiado, pisa na bola, imagine as outras nações que vão querer viver no espírito, querem viver na carnalidade. Mas a igreja, onde que tiver um gentio que é salvo, mesmo não sendo israelita, mas é salvo, está enxertado em Israel, viva como está escrito na palavra. Cuide dos seus filhos, prepare o seu filho para não ficar no pecado. Você pensa que isso é lei de Deus, o menino iniciar a vida sexual fora do casamento, só porque é homem? Não é. E você tem visto que não é? Olha, veja o mundo como está. O homem casa, que a puxa larga a mulher, por quê? Porque ele foi acostumado antes de a se prostituir. Então não se contém com a sua esposa, porque começou, mas se ele começa com a sua própria esposa, ele vai estar com o poder de Deus, com orações. É claro que ainda tem que ter acompanhamento de oração. Nós estamos num tempo onde tem 7 mulheres para cada homem. Nós vimos logo no início do livro de Isaías, no capítulo 3, no capítulo 4, mostrando desde aquele tempo que está assim, um mundo de mulher e um pouquinho de homens. Então, o homem casa só conhecendo a sua mulher, que diferença, ele não faz comparação de ninguém. A sua mulher é aquela que Deus deu e ele gosta dela porque ele não tem ninguém para comparar. Ele não ficou com fulano de tal antes de casar e achou que fulano de tal era maravilhosa e depois ele casa e fica lembrando dela. Que diferença! A igreja toma posse dos ensinos que Deus deixou para Israel. Que diferença será? Não tem nada se nossa cultura, se nosso governo não apoia, não quer fazer o que Israel faz, mas nós, como filhos de Deus, temos o Espírito Santo e o poder de Deus, nós conseguimos criar nossos filhos do jeito, na cultura de Israel. É o correto, queridos? Foi fácil para você, que não conhecia Jesus, passar pela fase da adolescência? O que você aprontou? Você sabe muito bem. E você vai deixar seus filhos crescerem assim? Não, faz eles crescerem diferente, dando apoio, lado a lado com a sua filha. Vai sair uma adolescente, acompanhe sua filha, vá em lugares divertidos com ela, para que ela passe essa fase intacta, sem o diabo detonar a vida dela para ir para o casamento com marcas. Em nome de Jesus, sejamos obedientes como igreja do Senhor, rejeitar o que o Senhor deixou de precioso para Israel? Será que Deus só amou Israel ou isso tudo é para quem quisesse receber Jesus? Quem recebe Jesus recebe Israel. Os ensinos que Deus deixou lá. É isso que eu quero saber, quero mostrar para vocês. Nós estamos numa igreja em célula no modelo dos 12, e a igreja em célula no modelo dos 12 ama Israel, aceita os ensinos que Deus deu para Israel, e por isso seremos grandemente abençoados. Porque quem pegar os ensinos de Israel é grandemente abençoado. Não somos, não estou implantando o judaísmo, eu estou falando dos ensinos de Deus em relação a nós, porque o mesmo Deus que criou é o mesmo Deus que sabe o que nós precisamos. E foi isso que ele fez com Israel, disse tudo o que precisava, porque foi ele que criou a todos nós. E escolheu esse povo para aprender tudo e ficar como um modelo. E nós precisamos ler a Bíblia por isso, para saber tudo. Nós começamos em maio de 2023, em Gênesis, Pentateuco, que Deus entregou para os israelitas. E hoje é bênção para nossas vidas. E aí continua toda a Bíblia que Deus fez para os israelitas, mas hoje é bênção para todos nós. Então prossigamos em conhecer o Senhor, como diz o profeta Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E nesse capítulo 34, louvado seja Deus. Oh, meu Pai, que beleza, né? O capítulo 34. Estou falando, 34, o Senhor revela a sua indignação contra as nações e mostra ao profeta qual será a sua atitude com elas. Pronto. E aí, qual é a atitude com as nações? É claro, de punir. Se ele está punindo Israel, que é o queridinho dele, quanto mais a nós, que não procuramos, ao ver o exemplo que ele deu de deixar uma nação especial para modelo, e a gente fazer como nós queremos, não pode ser, principalmente a igreja, que o governo não faça, se ele não é um filho de Deus, o presidente, se não for um filho de Deus, se não for alguém salvo, não vai fazer mesmo.
Mas você que é salva vai ficar na cultura desse país ou de qualquer país onde você estiver? Vai ficar na cultura de Deus que está implantada lá em Israel. Você observa tudo que está na Bíblia, sabe tudo que Deus passou para Israel, só não vai fazer é matar bichinho, cordeirinho, porque o seu pecado foi perdoado em Cristo Jesus. Essa parte não se repete. Mas as leis morais, as leis que são relacionadas a comportamento, oh meu Deus, só mesmo muita ignorância a gente rejeitar a maneira como comer, a maneira como se vestir, a maneira como se conduzir para o casamento. Rejeitar isso é rejeitar a vida. Então, em nome de Jesus, vamos tendo como exemplo, eu estou sempre fazendo analogia, o que Deus fala aqui no capítulo 33 de Isaías, tenha como exemplo, no capítulo 34, que é o que nós estamos, tenha como exemplo, e assim cada capítulo da Bíblia que a gente lê, de Gênesis a Malaquias, é Senhor apontando Jesus que nasceria dessa nação que ele escolheu lá em Gênesis 12, através de Abraão. Não perca isso de vista, porque o seu discipulado é saber justamente isso, porque você não vai fazer ganhar vidas sem saber a história de Jesus. Jesus não saiu, não apareceu do nada para ficar numa cruz. Ele tem uma história. E se a gente tem alguém que é o nosso Salvador e não se interessa pela história dele, esse é muito bobo. Como é que eu tenho um Salvador e não me interesso pela história dele? Por isso que o Senhor nos convocou, nesse Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, a sabermos a história do nosso Rei, daquele que nos resgatou, aquele que nos deu a vida e que quer que nós desejamos a cada dia, levando outros também a ter vida nele, porque só nele há vida. Louvado seja Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.